Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo precioso que já tivemos. Obrigado porque agora entendemos que é o momento central desse culto, em que nós vamos ouvir a Tua doce voz, Pai. Usa o Teu Filho. Pastor Márcio com certeza estudou, se preparou, e eu creio, Pai, que ele tem já a palavra certa que o Senhor deu primeiro a ele. Mas eu creio que o Senhor pode também acrescentar algo nesse tempo, que é o que nós precisamos para essa manhã, neste lugar. Abençoe o Senhor, para que os seus lábios, ao ele abrir os seus lábios, abrir sua boca, ele seja a boca de Deus para nós. Nós, como igreja, o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Alegria estarmos juntos para adorar e neste momento também juntos para meditar na palavra de Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 13. A gente vai dar sequência nessa exposição. Irmãos, essa decisão de pregar livros inteiros, para mim é uma bênção em vários aspectos. Primeiro, porque eu sempre valorizo não a leitura de texto isolado, mas quando você lê a carta inteira, você começa a entender muita coisa que você não entenderia se você lesse o texto só isolado. Segundo, minha grande angústia em todo o ministério é escolher o texto para pregar. A Bíblia é tão grande, eu fico, Jesus, que texto que eu vou pregar assim? Ele já vem pronto. É uma maravilha, é uma bênção. E como eu gosto muito é a proposta também do corpo pastoral, a gente valoriza a exposição da palavra de Deus, para mim, economiza uma série de borboletas no estômago, né? Então, gostaria de convidar você a fazer a leitura do texto, Tiago, capítulo 2, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ilumina sobre nós, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, título do nosso sermão de hoje é: Você tem valor. Calma que não vai ser um sermão de autoajuda, tá, irmãos? Mas o tema da nossa mensagem, ele é: você tem valor.
Esse texto de Tiago, irmãos, todo o texto da palavra de Deus, né, a gente tem visto, a carta de Tiago é maravilhosa, e esse texto que a gente acabou de ler, ele trata de algumas questões fundamentais, mas eu já quero dar o primeiro alerta, tá? Que eu tenho visto aí, às vezes eu entro no YouTube e começo a ouvir o que as pessoas estão pregando. Irmãos, o Tiago não escreveu um sermão moralista. Eu vou repetir. Esse texto que nós acabamos de ler, ele diz respeito a questões de ética, de moral, de relacionamento, mas ele não é um sermão moralista. O que é um sermão moralista? Vou dar um exemplo para vocês. Tem religião que olha para Jesus e elogia Jesus e fala: não, Jesus é um mestre, Jesus ele veio para ensinar o caminho da verdade. Irmãos, isso não é mentira, mas não é toda a verdade, e não é a verdade mais importante, porque Jesus é muito mais que um professor, do que um mestre, do que um filósofo. Ele não veio apenas para mostrar para a gente como é que a gente deve viver, mas ele veio para consertar as coisas, ele veio para trazer perdão e salvação. E a partir dessa graça, desse amor e dessa misericórdia que ele veio trazer para a nossa vida, ele veio também organizar a nossa vida do ponto de vista da ética e a moral. Mas o cristianismo é muito mais do que uma ética e uma moral. O cristianismo é a centralidade de Cristo renovando todas as coisas na nossa vida. Então não adianta ter uma vida moralmente correta, eticamente correta, sem o Evangelho, sem a graça e a presença de Deus, sem a salvação que está em Cristo Jesus. E o Tiago já deixa isso muito claro no verso 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Irmãos e irmãs, quantas vezes a gente não lê esse verso 1 e a única coisa que a gente prestou atenção é que a gente não pode tratar a pessoa com parcialidade. Se a gente fizer isso, a gente está cometendo um erro grosseiro, porque o não tratar as pessoas com parcialidade é muito importante, mas tem uma coisa no verso 1 que é mais importante do que não tratar a pessoa com parcialidade: ter fé no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Ou seja, por que eu não posso tratar alguém com parcialidade? Porque eu creio em Jesus. Ou seja, você tem aí a causa e a consequência. Se você crê em Jesus, se o Rei da Glória é o teu Senhor, é Ele quem define e renova todas as coisas. E aí já fica de imediato uma pergunta: você tem valor? E se você tem valor, uma pergunta ao lado dessa é: qual o fundamento do teu valor? Por que você tem valor? Onde é que está o teu valor? Porque uma das crianças aqui hoje recitou Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a nossa situação é uma situação bem delicada, tá? Jeremias capítulo 17, ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ai, pastor, eu tenho grande coração. Um grande coração desesperadamente corrupto. Os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Então a pergunta, irmãos, é o seguinte: de onde é que vem o nosso valor? No mundo antigo, as pessoas mediam umas às outras, ou pelo status, ou pelo dinheiro, né? Ou pela fama, posição social. Tem o autor, o Foster, ele diz que as 3 tentações fundamentais do ser humano são dinheiro, sexo e poder. Então essas são 3 categorias que geralmente as pessoas são avaliadas. Então, por exemplo, em algumas sociedades, se você é mulher, por exemplo, você é considerada um cidadão de segunda categoria. Estava vendo recentemente aí uma das cartilhas e comentários jurídicos de um dos líderes de uma determinada religião, que trata a mulher como se fosse propriedade do homem. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, mas é uma pessoa ser tratada em relação a outra por causa
do seu gênero, por ser homem ou mulher. Por outro lado, tem sociedades que julgam as pessoas de acordo com o dinheiro. Se você tem dinheiro, você pode fazer tudo, que nada é proibido. Você tem carta branca para matar se você tem dinheiro. Você tem carta branca para fazer todo tipo de abominação, porque no fim das contas, já que você tem dinheiro, você tem valor. Eu tenho um amigo que já faleceu e antes de falecer, eu espero que ele tenha mudado esse conceito até o dia do seu falecimento. Ele costumava dizer o seguinte: o homem vale o quanto tem. Isso é uma miséria, irmãos. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Então, o Tiago aqui no verso 1, ele está dizendo o seguinte: por que a gente não pode tratar as pessoas com acepção? Porque o Senhor da Glória, ele redefine o valor das pessoas. É o Rei da Glória quem define quem tem valor e por que tem valor. Então, o valor na sociedade do Tiago era baseado em dinheiro, status, posição social, mas o Evangelho, ele tem como critério fundamental o Rei da Glória. Jesus tem que ser o seu referencial de valor. Você tem valor? Por quê? Se no teu porquê Jesus está ausente, você não entendeu o verdadeiro valor que você tem. E o conceito que você tem sobre valor está equivocado. Avançando, irmãos, o Tiago, ele vai agora na sequência, do verso 2 até o verso de número 7, ele vai mostrar para a gente que o favoritismo revela quando pensamos de acordo com este mundo, tá? Quando é que a gente tem um conceito de valor que não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o reino de Deus? Isso aqui é muito comum, tá, irmãos? Vamos ler o verso 2? Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Irmãos, em primeiro lugar, até o verso 5 aqui, o Tiago, ele conta uma pequena parábola, ele dá um pequeno exemplo, tá? Ele faz uma pequena comparação. Imagina, vocês estão reunidos, tá? Ele usa aqui a palavra sinagoga, irmãos, pelo seguinte: o cristianismo, ele não surgiu como uma religião nova, tá? Jesus era judeu, os 12 eram judeus, os 70 eram judeus, e os 120 estavam lá reunidos no dia de Pentecostes, eram judeus, e os milhares que ouviram a pregação no dia do Pentecostes se converterem em Jerusalém, eram todos judeus. O primeiro não judeu convertido no Novo Testamento é o centurião Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Antes do capítulo 10, todo cristão era judeu. E por isso, você vai ver no livro de Atos, que os cristãos, eles iam para o templo de Jerusalém e eles frequentavam a sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é lugar de culto judaico. E o Tiago, assim como o Pedro, por exemplo, eles foram pessoas que priorizaram o ministério entre os judeus. Havia no grupo aqui, para quem o Tiago escreve, também não judeus que se converteram e começaram a caminhar como igreja. Mas é curioso que o Tiago, ele cita a sinagoga, porque a gente está falando aqui, irmãos, provavelmente daquela fase mais inicial do cristianismo, em que os judeus não haviam expulsado os cristãos da sinagoga, e os cristãos, eles se entendiam o verdadeiro Israel de Deus, portanto eles não viam motivo para se apartar de Israel. Na verdade, foram os judeus da época do Novo Testamento que expulsaram os cristãos da sinagoga, né? E aí
o cristianismo começou cada vez mais, apesar dele continuar, nós cremos que Jesus veio salvar todos, judeus e não judeus, né? O judaísmo ortodoxo tem muita dificuldade com o fato de que Jesus é de fato o Messias de Israel e o Salvador, e a recepção de não judeus que não passam aí pela circuncisão. Mas aqui, irmãos, o Tiago ele dá um exemplo muito interessante. Entra na sinagoga, entra no local de culto, alguém rico e alguém pobre. E vocês tratam o rico de uma maneira especial e tratam o pobre de maneira com desprezo. E aqui, irmãos, qual é a seriedade desse negócio? A seriedade está no verso 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Por quê, irmãos? Porque o nosso valor está em Cristo. Presta muita atenção. Você não vale o quanto você tem. Você não vale o quanto você é conhecido, o quanto você tem fama. Você não vale o quanto você realizou isso ou aquilo. O teu valor está em Jesus Cristo. E quando a igreja vive essa verdade, irmãos, ela não vai tratar as pessoas com distinção por causa de status, por causa de dinheiro ou por causa de qualquer outra coisa. Porque o evangelho nivela todo mundo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o Tiago ainda dá uma alfinetada aqui especial, né, dizendo o seguinte: o que acontece com muita frequência? O Tiago não é contra rico, tá, irmãos? Ele não é a favor de pobre, também contra rico, o que é outra leitura equivocada. Porque, na verdade, todo mundo pecou e carece da glória de Deus. O que o Tiago está dizendo é o seguinte: você não pode ficar avaliando o valor da pessoa pelos critérios deste mundo. Porque quando você julga alguém ou trata alguém de acordo com o dinheiro ou status, você está vivendo num padrão que não é o padrão de Jesus Cristo. E assim, irmãos, com todo, né? Eu conheço pessoas que têm muitos bens, mas entenderam que elas são completamente miseráveis sem Jesus. Entendeu o evangelho. E quando você tem muito dinheiro, entendeu que você é completamente miserável sem o evangelho, você entendeu que toda a sua vida tem que ser para a glória de Deus. E tudo que você é e que você tem é para a glória de Deus. E você não é melhor do que aquela pessoa humilde. Então o grande empresário no reino de Deus não é melhor do que o gari. O grande empreendedor não é melhor que a dona de casa, que fica ali sofrendo, tentando organizar um orçamento numa economia completamente maluca que a gente tem vivido para pagar as contas todo mês. Tá claro, irmãos? Então, se você acha que o teu valor está nas tuas realizações, naquilo que você faz, naquilo que você deixou de fazer, cuidado. Cuidado também com aquele conceito ruim, né, irmãos? Em muitas igrejas, sabe quem é o santo? O santo é o completo inútil. Por quê? Porque ele não mata, não fuma, não joga bola, não bebe. Eu estou brincando aqui, irmãos, há pouco tempo atrás tinha igreja que tinha essa percepção, tá? Quem é uma pessoa santa? O santo é aquele que não faz absolutamente nada, é um completo inútil. Se ele não matou, não roubou, não jogou bola, não bebeu, não fumou, ele é santo. Mas o conceito bíblico de santidade, irmãos, é muito melhor e superior que isso, tá? Ser santo não é só deixar de fazer a coisa errada. Ser santo é fazer a coisa certa. Tá claro, irmãos? Ser santo é muito mais do que deixar de fazer a coisa errada. Se você é santo, você vai viver para a glória de Deus. Você vai trabalhar para a glória de Deus. Você vai viver os seus relacionamentos para a glória de Deus. Você vai fazer a coisa certa para exaltar o Senhor da glória. Porque você sabe que o teu valor não é medido pelos valores desse mundo. Teu valor é medido pelo reino de Deus, pelo evangelho da cruz da ressurreição. Então, irmãos, se a gente começa a viver com acepção de pessoas,
o Tiago já deixa um recado muito firme aqui para a gente. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Verso 5. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? O que o Tiago está querendo dizer aqui, irmãos? Ele está dizendo isso. Muita gente que está encarnado nos valores desse mundo e não no reino de Deus, vai acontecer com rico e com pobre, tá? Tem pobre que fica julgando as pessoas pelo critério errado, e tem rico também. Agora, o Tiago aqui ele faz uma pequena inversão, irmãos. Ele exalta o pobre e humilha o rico. Por quê? Porque no reino de Deus tem que estar todo mundo no mesmo patamar. Entendeu? É o conceito de equidade. Você sabe a diferença de equidade e igualdade? Então, por exemplo, se a igreja fosse tratar todos os membros com igualdade, então o Ministério de Ação Social e Diaconia, ele distribui cestas básicas. E de repente, pode ser que a sua família está passando um momento difícil, de dificuldade. Se a igreja for tratar todos os membros com igualdade, se ela vai dar a cesta básica para uma família, ela tem que dar para todas. Isso é igualdade. Mas a igualdade não é justa. Por quê? Porque cada um deve receber o que precisa. Então, para você ser tratado com equidade, que é o conceito que a Bíblia sempre traz, é o seguinte: a igreja não precisa dar uma cesta básica para cada um. Ela vai dar a cesta básica, ou a ajuda, ou auxílio, para aquele que está passando necessidade. Porque se você tem 1,50 m, né, e está dentro do índice de massa muscular, né, você vai ter um determinado metragem de tecido para fazer uma camisa. Se você tem 2,15 m, você precisa de outra metragem para fazer camisa. Então, tratar com equidade é dar a cada um o que ele precisa. E o Tiago está dizendo o seguinte, que os ricos, eles devem se humilhar na sua insignificância, porque eles não são nada sem a graça de Deus. E os pobres, eles devem se gloriar no único lugar em que eles devem se gloriar, que é a bondade, a misericórdia e o amor de Deus, e entender que eles não precisam viver como se fossem nada. E assim, irmãos, o evangelho que humilha e exalta, coloca todo mundo exatamente no mesmo patamar. Você não é melhor do que ninguém. E você não é pior que ninguém. Você é muito pior do que você gostaria de admitir. Mas você é muito mais amado, perdoado e aceito em Cristo Jesus do que você jamais vai imaginar. Tá claro, irmãos? E aqui eu já estou entrando no terceiro bloco, que é a partir do verso 8, e o Tiago diz assim: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Ou seja, irmãos, o Evangelho revela o verdadeiro valor das pessoas. Repete comigo: o Evangelho revela o meu verdadeiro valor. Tá? O apóstolo Tiago aqui, irmãos, ou melhor, o Tiago, irmão do Senhor, ele vai citar o texto de Levítico 19, 18, ame o seu próximo como a si mesmo. Se você ler Mateus 22, a partir do verso 34, vai perceber o seguinte: os fariseus queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Aí mandou um deles para perguntar: Senhor, qual o grande mandamento da lei? E a partir do verso 37, Jesus vai responder o seguinte:
ele vai responder com Shema Israel, Deuteronômio 6,5. No livro de Deuteronômio, o Lucas vai citar o Shema inteiro, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aí o Mateus ele começa citando a partir desse ponto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Ou seja, qual o grande mandamento, irmãos? É amar. Então amar, irmãos, não é sentimento. Amar é mandamento. E porque amar é mandamento, amar é decisão. Então você vai amar quem você quer e você vai odiar quem você quer, porque é decisão, irmãos. Ah, pastor, mas eu não consigo. Consegue. Consegue sim. Sabe por que consegue, irmãos? Porque a graça de Deus é poderosa e é eficaz, e em Cristo você já foi amado. E em Cristo você foi perdoado de uma dívida impagável de pecados. Nada que você pudesse fazer por toda a sua vida e toda a sua descendência de bom cobriria a tua dívida de mal e de pecado que você tem com Deus. Mas Deus te amou. Jesus deixou a sua glória por amor de você. Ele viveu uma vida completamente extraordinária por amor de você. Ele foi tentado em tudo, mas ele jamais pecou. E ele teve uma morte horrível, horrorosa, pavorosa, injusta. Sendo o único justo, foi condenado naquela cruz. Ele morreu na cruz por você. Mas ele ressuscitou. Ele venceu todo o principado, potestade e poder. E ele está agora sentado à direita do Pai, intercedendo por você. E ele te ama. E se ele te ama, você não tem direito de não se amar e não se aceitar. Amém, irmãos? Entenda isso em nome de Jesus. Tem gente que passa a vida inteira rastejando por problema de consciência. E que Deus te abençoe para que você tenha consciência de verdade, tá? Só que a tua consciência ela pode ser purificada e limpa. Sabe por quê? Porque Jesus já morreu pelos seus pecados. Eu gosto da seguinte ilustração, irmãos. Imagina que você está com uma dívida que você não consegue pagar, tá? E aí, o teu pai chega para você e fala assim: meu filho, minha filha, eu estou sabendo que você se meteu em confusão financeira. Você está com a dívida que você não consegue pagar. Né? É triste. Mas é o seguinte: eu amo você. Eu paguei a sua dívida. Ninguém mais vai poder te cobrar. Porque não foi você que pagou a dívida, mas ela foi paga do mesmo jeito. E se a tua dívida foi paga, ninguém mais vai poder te cobrar. E Jesus pagou a tua dívida de pecado diante do Pai. E Ele te ama. E porque Ele te ama, você precisa entender que você precisa se amar. E porque Ele pagou tua dívida, você precisa entender que apesar, irmãos, da gente ter durante a vida, ter feito muita bobagem, ter cometido muito pecado e ter feito coisas das quais a gente se arrepende e tem vergonha até de lembrar, Jesus já perdoou você. Se você é rico, se é pobre, se é homem, se é mulher, se é judeu, se é grego, não interessa. Deus já te amou e Jesus já pagou a sua dívida na cruz e na ressurreição. E agora, sabe como é que Deus te vê? Com a lente de Jesus. Amado, perdoado, aceito, nova criatura em Cristo Jesus. Você tem valor. Mas qual é o teu valor? O teu valor não é o que você fez. Sonhe grande. Faça as coisas maravilhosas, tá? Para Deus, para a tua família, para o reino. Mas entenda o seguinte: nada do que você fizer vai tornar você mais digno do reino. Porque a gente não serve a Deus, irmãos, porque a gente é obrigado. Eu tenho muita compaixão de gente que passa uma vida inteira rastejando, vivendo na obrigação. Que miséria de vida, irmãos.
Que miséria passar a vida inteira fazendo as coisas porque é obrigado ou por medo do inferno. Não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho é amor, o Evangelho é graça, o Evangelho é perdão, o Evangelho é misericórdia. O Evangelho é a boa nova de que Deus já ama você e te perdoa. Irmãos, e quando a gente entende isso, você não vai precisar de regra, de lei, para fazer a coisa certa. Você vai viver por amor e por gratidão. Você que sabe que é indigno pela tua justiça própria, mas que foi tornado digno pela graça de Deus, você vai olhar para aquelas pessoas que todo mundo julga como sendo indignas, e você vai abrir os teus braços e vai acolher, porque você sabe que você não é melhor do que ela. Mas você é uma pessoa amada, perdoada e aceita. Não foi nada que você fez, foi Deus que fez, tá? Foi graça de Deus. Então, irmãos, a gente vai viver a nossa vida por amor e gratidão. Não é por lei, não é por obrigação e não é por medo. Agora, quando a gente trata uma pessoa por acepção, irmãos, e essa é a grande puxada de orelha que o Tiago faz. Se você pega um novelo de linha, pela ponta você já sabe o que é o novelo. O Tiago está dizendo o seguinte: gente que trata pessoas com acepção está dando sinal de que na verdade não entendeu e não conhece o Evangelho. Por acaso você sabe do buraco que você saiu? Buraco de pecado, de culpa, de miséria? Ou você acha que a tua vida inteira você foi melhor que os outros? Irmão, sabe o tipo de pessoa mais difícil, mais complicada que existe, na minha opinião? Eu acho que não é só a minha opinião. Quando eu leio a Bíblia eu tenho a mesma percepção. É o João certinho, ou o Zé certinho. Chamar de Zé, é o Zé certinho. Sabe por quê, irmãos? Porque o sujeito, ele acha que é bom o suficiente, ele acha que é justo o suficiente, íntegro o suficiente, e aí quando ele vai na igreja domingo de manhã, ele acha que Deus virou devedor dele. Olha aí, hein, Deus, foi até no culto domingo, vê lá, hein, Deus, me ajuda essa semana, ó. Faz tudo aí para mim, porque o senhor sabe, né, Deus, o senhor está me devendo, hein? Foi até no culto, né? Irmãos, uma pessoa assim, ela não entendeu o Evangelho. Porque quando alguém tem um encontro de verdade com Deus, o encontro com Deus, irmãos, é sempre uma experiência de humilhação e de glorificação. Encontro com Deus é uma experiência de humilhação. Lembra do Garfield, do desenho animado, das revistas em quadrinhos, o gato laranja? Tinha uma frase do Garfield que era o seguinte: você quer parecer mais magro? Fica do lado de um gordinho. Então, você quer parecer mais magro? Junta em mim aí, vamos tirar foto junto, você vai se sentir mais magro. Ou seja, agora, o contraste é o seguinte, irmãos: Deus é tão maravilhoso, Ele é tão lindo, Ele é tão santo, que entrar na presença dEle, irmãos, é uma experiência extremamente humilhante. Porque a luz dele revela as suas trevas, a santidade dele revela o seu pecado, a beleza dele revela a nossa feiura. Ninguém que tem experiência com Deus sai por aí orgulhoso e prepotente, irmãos. O Isaías viu a glória de Deus e a primeira coisa que ele fez foi dizer: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E o homem era profeta, irmãos. Ele já era profeta, tá? Agora, o encontro com Deus também, irmãos, é uma experiência que glorifica. Porque quando Isaías viu a sua miséria e confessou, Deus mandou um querubim tirar uma brasa do altar com uma tenaz e tocar onde? Onde ele confessou o pecado. E ele falou: seus pecados estão perdoados. Irmãos, quando a gente tem um encontro com Deus, Ele revela a nossa miséria, mas Ele revela a riqueza dEle, e a riqueza que Ele está derramando na tua vida, em perdão, em amor e graça. E você tem valor, mas você precisa entender uma coisa fundamental segundo a palavra de Deus: você não tem valor porque você é bom. Há um que é bom, que é Deus.
Sabe por que você tem valor? Única e exclusivamente por causa da misericórdia de Deus. Única e exclusivamente por causa do Evangelho. Única e exclusivamente por causa de Jesus. Irmãos, se o nosso valor está em Jesus, como é que a gente vai julgar os livros pela capa? Como é que a gente vai destratar um e tratar melhor o outro? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se a gente vive o Evangelho, irmãos, a gente vai tratar todo mundo da mesma maneira. Então, você vai tratar com justiça também, tá? Então, se você vai dar uma festa, você não vai convidar só gente rica que tem dinheiro para pagar. Você vai convidar também o pobre. E se o pobre não tem condição de participar da festa, você vai pagar para ele, para a glória de Deus. Se você pode, você vai pôr a mão no bolso. Irmãos, e o Tiago, ele finaliza dizendo o seguinte: então a lei da liberdade, irmãos, a lei do reino é o Evangelho. É Jesus dizendo que o grande mandamento é amar. Porque a gente só tem valor, irmãos, porque Deus os amou primeiro. Verso de número 12. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa no juízo. Irmãos, essa última frase aqui do nosso texto, a misericórdia triunfa no juízo, é uma das mais espetaculares do Novo Testamento. Sabe o que o Tiago está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, irmãos: a gente vai ser julgado pela lei da liberdade. Sabe o que isso significa? Não é que você vai ser julgado pela lei, irmãos. É o seguinte: quem crê que é uma pessoa amada, perdoada e está debaixo da graça da misericórdia de Deus, diga aleluia. Se isso é verdade na tua vida, você também vai tratar os outros com graça e misericórdia. É isso. Agora, se você não trata o outro com graça e misericórdia, é porque na verdade você não conheceu a graça e a misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Quem quer ser uma pessoa que traz paz onde passa, diga amém. Então você tem que ter paz para dar. Porque se você não tem paz, por onde você passar, você não vai levar paz, tá? Agora, não confunda, irmãos, paz com esse passapanismo miserável da nossa cultura, tá? Que os injustos, os criminosos fazem todo tipo de barbaridade, a gente finge que não está acontecendo. Isso aí, irmãos, não é amor e misericórdia, tá? Porque como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, o amor não se alegra na injustiça. Então, se você está no Evangelho, você vai amar o que é justo, e você não vai concordar com a injustiça. Mas apesar de você não concordar com a injustiça, você vai tratar o injusto com misericórdia. Você não vai ser daqueles que estão com a pedra na mão para apedrejar, porque você sabe que Jesus impediu o teu apedrejamento primeiro. Então, se Jesus impediu o teu apedrejamento, a tua crucificação, então você vai olhar com o outro com misericórdia. Então, ser julgado pela lei da liberdade, irmão, significa o seguinte: como diria Jesus, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Eu gosto de citar aquele grande filósofo, né? O Ben Parker, que diz que um grande poder exige uma grande responsabilidade. E a gente tem uma grande responsabilidade, irmãos. Fomos alcançados pelo amor e a graça de Deus. E ser julgado pela lei da liberdade significa o seguinte: ser amado por Deus, então ama. Você foi amado por Deus não merecendo, então ama quem não merece. Você foi perdoado, perdoa. E não faça acepção de pessoas, porque Jesus não fez acepção de pessoas. Aqueles que andavam na lei foram salvos, porque se você cometeu um pecado, irmãos, você sabe o que é um transgressor da lei? O Tiago explica aqui também. Imagina o seguinte: os judeus entendem que a lei tem, se não me engano, 500 e poucos mandamentos, tá? O transgressor da lei não é aquele que quebrou todos. Se você quebrou um, você é transgressor da lei.
Se você é um assassino, você pode não ter transgredido o resto da lei. Você pode ser um pai exemplar, você pode ser um funcionário exemplar, mas se você matou, você é transgressor da lei. Irmãos, todos transgrediram a lei. Eu olho para vocês, são tão bonitinhos, né? A gente toma banho, né? Coloca roupinha de culto de domingo. Os irmãos parecem muito justos aqui para mim. Mas a gente sabe que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não faça acepção de pessoas. E trata as pessoas com amor e misericórdia. Porque é assim que Deus trata você. Quero convidar você para orar. Vamos orar? Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti. Senhor, obrigado porque o Evangelho não é um conjunto de regras moralistas. O Evangelho é a boa notícia do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, revelados na cruz e na ressurreição de Jesus. Por isso, ó Deus, em primeiro lugar queremos Te agradecer, porque nós temos valor, mas nós não temos valor porque nós merecemos. Nós temos valor porque o Senhor decidiu nos valorizar. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor encheu nossa vida com a Tua graça. E por isso, Senhor, ricos ou pobres, homens e mulheres, judeus e gregos, escravos ou livres, todos nós estamos exatamente na mesma situação. Senhor, aos que têm recursos deste mundo e dinheiro, abençoa, Senhor, para que entendam que não são melhores do que os fracos e os pobres, e ilumina a mente, Senhor, porque o Senhor não nos abençoa apenas para que a gente seja abençoado, mas quando a Tua bênção transborda, o Senhor deseja que esse transbordar implique em bênçãos na vida daqueles que estão ao nosso redor. O Senhor nos faz pessoas generosas, porque o Teu amor é tão generoso, chega a ser extravagante. E Senhor, a nós também que não temos muitos recursos, somos pobres, nos lembra, Senhor, que o nosso valor não está no que nós fazemos ou temos, mas o nosso valor está no Senhor, que nos ama, que acolhe e perdoa. E por isso, Senhor, como somos pessoas que a gente não tem nada para Te entregar, além daquilo que o Senhor já nos entregou primeiro, nos faz lembrar cada dia que a gente não pode tratar ninguém com parcialidade. A gente não pode fazer acepção de pessoas. E a gente deve amar uns aos outros, cuidar uns dos outros e acolher uns aos outros, para que o Teu nome santo seja honrado e glorificado. E assim a gente vai viver na lei da liberdade, e a gente vai fazer a Tua vontade e andar na Tua presença pela Tua graça. Por isso, Senhor, nos abençoa, nos ajuda, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos abençoe. Recebam a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, consolo, ensino e unção do Espírito Santo, e seja sobre a vida de cada um de vocês, seus familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Abrace 1 ou 2, 10 pessoas, eu te espero na porta.